Isso aí, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar do Embarcados e hoje com um assunto muito interessante, criando soluções LoRaWAN otimizadas com Silicon Labs. Então vai ser um webinar bem bacana, hein? Para quem já acompanha os webinars do Embarcados, a gente tem especialistas aí que trazem os assuntos e o bacana é que vocês participando aí já podem tirar as dúvidas diretamente com eles. Só para ter uma ideia aí, se vocês estão me ouvindo bem, se possível, colocar aí no chat a cidade, estado que estão assistindo a gente. Beleza? Isso aí, pessoal. Então, esse webinar aqui é um webinar que está sendo aí promovido pela Arrow, Silicon Labs e Vermont. Então, um webinar focado em aplicações IoT, tá? Que vai ter um conteúdo muito bacana aí para a gente aprender. E espero aí que vocês aproveitem bastante. Vou convidar aqui os nossos especialistas, o Cláudio. Boa tarde a todos e obrigado pela presença. Isso aí, Cláudio, obrigado. A gente agradece bastante aí pela sua presença e o pessoal vai aproveitar aí o seu conhecimento aí. Se você pudesse apresentar, falar um pouco da sua experiência, fique à vontade. Perfeito. Eu sou parte da Vermont, sou engenheiro de aplicação de campo e vendas aqui na Vermont. Meu foco é Semtech. LoRa é um dos trabalhos mais intensos que eu falo. E formado em engenharia eletrônica pela Universidade Federal do Paraná em 92 e no mercado de semicondutores desde 2000. Então, a gente tem aí uma bagagem aí considerável com diversas linhas de situações. Se precisarem, contem conosco. Isso aí, Cláudio. Obrigadão. Isso aí, pessoal. O Cláudio tem uma experiência aí. Como a gente sempre fala nos webinars, aqui a gente abre o canal de comunicação. Então, depois, durante o webinar, vocês podem tirar aí dúvida com eles, mas aproveitem o pós-webinar para conversar bastante com o Cláudio, que eles podem ajudar, pode te ajudar aí. Beleza? Vamos lá. Agora, o Vili. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Vili. Tudo bem? O Vili é outro fera aí da área de IoT e parte aí de semicondutores. Se pudesse apresentar, Vili, para o pessoal. Então, pessoal, meu nome é Willy Hilbert. Eu tenho 35 anos de experiência no mercado de semicondutor e nos últimos 20 anos dedicado aí com a Silicon Labs, né? E há uns 2 anos estamos na equipe da Vermont. Eu sou o champion da Silicon Labs aqui para o Brasil, onde dá o apoio tanto técnico quanto comercial. E, em parceria aí com o Cláudio, estamos desenvolvendo essa solução LoRaWAN com o chip microcontrolador e Bluetooth com Silicon Labs. Bom seminário a todos aí. Isso aí, pessoal. Então vamos começar. Eu só vou falar para o pessoal, se der uma travadinha, pode acontecer. Vocês dão um reconnect aí, tem a opção de reconnect, ele dá uma atualização. E a gente fica aqui à disposição, caso tenha alguma dúvida. Estamos aqui para passar para vocês. E fique até o final que tem surpresas interessantes aí. Valeu, Cláudio. Vamos lá, então? Então, começando, essa vai ser a agenda do dia. A gente vai fazer, a pedido aí da própria Arrow, uma apresentação um pouco mais focada na prática. Tem muitos assuntos aí que merecem aprofundar com detalhes depois, e a gente convida todo mundo a depois investigar um pouco melhor a respeito de cada um desses assuntos. A ideia hoje é realmente fazer uma demonstração prática do uso, com uma explicação só para carregar um pouquinho desse conhecimento básico, certo? Então, essa é a proposta do dia. Vai começar fazendo um pouco a apresentação das empresas que estão patrocinando e fomentando esse evento, né? Queria agradecer ao Embarcados, antes de mais nada, pela plataforma e pelo suporte aí ao evento. E vou apresentar aqui a Arrow. A Arrow é uma distribuidora global de componentes eletrônicos com uma presença efetiva aqui no Brasil e muitos anos de mercado. É uma empresa que cobre toda a América Latina, com uma equipe de 14 profissionais de venda, 6 engenheiros de campo, todos eles com experiência em segmentos extremamente relevantes no mercado, né? Tem uma performance bastante elevada e excelente serviço aí prestado para o mercado. É uma empresa sólida financeiramente falando, com centros de distribuição aí em diversos locais como Buenos Aires, Guadalajara e São Paulo, certo?
E o principal é que ele tem uma parceria muito forte com todos os fornecedores e um extenso conhecimento do mercado de componentes eletrônicos, certo? A Vermon é um representante de componentes eletrônicos de fabricantes globais, é uma empresa com bastante tempo aí de mercado, também bastante tradicional, e que se consolidou com o foco em RF e, recentemente, em IoT. Então, a nossa equipe de profissionais é focada em criação de demanda, em realmente ajudar o profissional a desenvolver o seu projeto do zero. E a nossa característica é que a gente trabalha com poucas linhas com grande sinergia e bastante foco. As duas linhas que a gente trabalha com a Arrow nesse evento especificamente são a Silicon Labs e a Centec, certo? O que nós oferecemos aí é a parceria com o distribuidor para o desenvolvimento conjunto das soluções junto aos clientes, suporte ao cliente e ao distribuidor e acesso direto aos fabricantes para a realização dos projetos. Então, aí, com isso, a gente passa a palavra agora ao Vili, né? Ok, pessoal. Então, esse mês é um mês... Vili, acho que o seu áudio tá desligado. Meu áudio? Isso, agora foi. Tá bom. Então, esse mês é um mês muito importante para a Silicon Labs, que é o lançamento dessa nova família de Bluetooth, a gente denomina 22, 2, porque é a segunda geração de solução de microcontrolador com o RF integrado, é o System on a Chip. Então, é um mês extremamente importante e nós estamos divulgando ele de primeira mão aqui para o Brasil. Se quiser mudar o slide? Eu mudo. Apenas um review, a Silicon Labs ela é pioneira no mercado de solução multiprotocolo, através de aquisições e desenvolvimento próprio. Então, se vocês olharem, nós temos, eu diria, mais de 75% das soluções necessárias para atender o mercado de IoT. Né? Na solução proprietária, vai incluir aí o LoRaWAN, que o Cláudio vai detalhar em seguida. Né? Então, a gente é uma empresa que pode oferecer a vocês uma solução bastante otimizada. A primeira delas com o chipset, aqui um exemplo de um chipset, isso aqui é uma placa de desenvolvimento, tá? Mas esse aqui é o chipset, ou módulos, esse módulo aqui, ó, aqui também eu estou usando a base de um reference design, né? De um kit de desenvolvimento, e aí completando tanto a necessidade de um time to market através de módulos ou então de desenvolvimento próprio, né, usando o SoC. Nós temos uma plataforma de software, com todo o stack estão disponível no nosso ambiente de desenvolvimento, que é o Simplicity Studio. Então, Bluetooth Mesh, Zigbee, Thread, Z-Wave, e alguns software proprietário. Tá? No caso específico de LoRa, ele não está portado no Simplicity, mas a gente disponibiliza o acesso ao software no GitHub. Nós temos também suporte ao desenvolvimento do aplicativos. Então, temos 2 ADKs, um para Android e outro para Apple, também disponível no próprio ambiente de desenvolvimento, que é o Simplicity. O BG22, ele vem dar um salto aí na nossa linha de produtos, principalmente na parte de consumo de corrente. Ela vem atender aí uma demanda de produtos que necessitam estar ligado a uma bateria. Aqui por exemplo, essa aqui é uma CR2032, né? E com o BG22 a gente veio atender esse mercado. Né? Outro destaque é o Link Budget. A gente conseguiu melhorar em 3
a família 1. Então, temos uma performance melhor, né? Nós chamamos aí, hoje, é o estado da arte em termos de performance do PHY 2.4. O BG22 específico, ele vem atender aí a especificação Bluetooth 5.2, que é o ajuste da potência de transmissão automático de acordo com a distância que você está dos dispositivos. Tá? Esse é um elemento fundamental para a economia de bateria. Né? Uma outra área Fábio, daria para mudar a câmera aqui para cima? Porque aqui tem uma parte de segurança. Assim. Uma parte de segurança importante, né? Que é uma outra área que a Silicon Labs está continuamente investindo. São sistemas, são dispositivos com um alto grau de segurança, extremamente atualizado nas criptografias e métodos de segurança. Existe uma curva interessante que é o nível de segurança daqui, o hacker ele consegue ir descobrir. Então, é aquela luta, fuga entre o gato e o rato, né? Então, a Silicon Labs ela tem em hardware, né, uma vasta gama de segurança que pode nos dar aí uma condição muito boa em relação à segurança do sistema de IoT. Né? Ultimamente, a gente viu na televisão e na web alguns casos dos hackers entrarem em sistema de segurança, conseguirem abrir o carro do cidadão, tudo isso em função da segurança do sistema que o cara está usando atualmente. Né? Então, a gente trabalha muito e orienta as empresas a ter um grupo de discussão na parte de segurança para poder definir bem qual o caminho a seguir daqui para frente. Né? Aqui nós temos um site específico para a parte de segurança. Convido a todos aí a entrar e entender qual é a política de segurança da Silicon Labs nos dispositivos de IoT. Né? Você tem uma ideia, para o Wi-Fi, desculpa de eu abaixar aqui, mas você tem uma ideia, nós temos uma solução, um transceiver Wi-Fi, estou tirando só a plaquinha aqui, que é esse dispositivo aqui, né? E ele faz a comunicação SPI com o processador. Né? Aqui só uma placa demo, né, que você encaixa. Muito bem. Nós desenvolvemos, para você ter uma ideia do nível de segurança que nós estamos pensando, nós desenvolvemos uma criptografia aqui na SPI desse transceiver WF200, que permite você ter essa comunicação SPI criptografada. Muitos sistemas podem ficar vulneráveis se alguém for com o analisador digital e pegar os dados que está passando aqui na SPI. Né? Então, para prevenir isso, colocamos essa criptografia dentro dessa interface. Né? Aqui vocês vão encontrar todas as informações no www.ceres.com/security, você vai encontrar aí todas as política e estratégia de segurança da Silicon Labs. Focado no Bluetooth, o Bluetooth, esses últimos 2 anos, foi o stack que mais teve mudanças e crescimentos. Né? Se você perguntar para mim, o EasyWay, é Zigbee, né? Zigbee é um stack extremamente consolidado, sei lá, mais de quase 20 anos, 15 anos, no mercado. Então, ele teve toda essa evolução durante todo esse tempo, né?
com falhas no começo, hoje com bastante robustez, né? O Thread é uma dissidência, vamos chamar assim, do Zigbee, né? Inclusive o Thread a Silicon Labs foi uma das 5 empresas que lançaram o Thread no mercado, e a Silicon Labs como responsável técnica por causa dessa experiência com o Zigbee, né? Então, ela já vem com uma maturidade junto, né? O Z-Wave já está no mercado há bastante tempo também, tem uma robustez bastante grande, em termos de aplicações, né? O Bluetooth ainda estava meio... não estava muito consolidado, era mais smartphone com alguma coisa, né? E esses 2 últimos anos ela cresceu, então, tanto em hardware, que nessa geração anterior, 1.2 e a 2.2, ela deu um salto no PHY, permitindo um throughput muito maior, no caso 2 mega, permitiu uma melhoria nos advertisements, e assim criar uma série de aplicações com Bluetooth, né? Então, hoje a gente tem vamos dizer, mais uma variante para a nossa solução IoT, né? Uma delas aqui, por exemplo, é esse 5.2, que é o controle da potência de transmissão, isso vai ajudar no consumo de bateria, né? Aqui um exemplo, né? Um switch sendo alimentado por uma bateria CR2032, né? É lógico que o consumo de bateria vai depender muito do teu duty cycle, né? Você tem uma alta incidência, lógico que o tempo de vida da bateria, né? Então você tem que estabelecer um ponto de equilíbrio entre o duty cycle da sua rede para principalmente calcular a vida útil, a que bateria que você tem que usar aqui. O Bluetooth 5.1, ele vem a apresentar para a gente um sistema de Direction Finding. Isso aqui é um exemplo de uma rede de antenas. Então, é um produto que vai ficar, por exemplo, perto do teto, né? E ele vai detectar o movimento, tanto de chegada quanto de saída no ambiente, tá? Você tem uma ideia, essa solução possui uma rede de 16 antenas, ele é baseado na família BG13, 1 é a geração 1, né? Estamos refazendo todo esse projeto para a família 2, BG22, que vai permitir, nós temos uma eficiência maior do que essa, com 16, com apenas 8 antenas. Então, a gente vai permitir que a gente tenha um dispositivo que vai estar alocado para essa detecção de chegada e partida, né? Pelo metade do tamanho, né? Esse projeto está sendo ainda desenvolvido, ele não está finalizado, provavelmente final de abril, nós vamos conseguir fazer o lançamento e todos vocês vão ter acesso a esse projeto, né? O 5.0, ele vem agregar, esse é do Fine, então 4.2 era até 1 megabits por segundo, 5.0 passou a 2 megabits por segundo, é um salto, né? No caso de advertisement, por exemplo, no 4.x era permitir 3 canais para advertisement. No 5.0, a gente subiu isso, né? Então continua os 3 para ficar compatível, mas você pode usar os outros 40 para fazer o advertisement. Então, aumentou muito aí o leque de utilização, né? No caso do Bluetooth Mesh, a gente tem suporte para ele, também disponível na ferramenta, no Simplicity, né? Então, já com algumas aplicações já prontas, né? Então, se consegue
já desenvolver tua solução, teu Bluetooth Mesh com uma certa velocidade, né? Aqui com uma característica, dá para mudar um pouco a câmera? Só um minutinho, por gentileza? Isso, porque aqui, ó, é o grande salto aqui, ó, né? Então, a latência, no caso do Bluetooth Mesh, passou a ser de 10 milissegundos. Pra você ter uma ideia, no 4.2, era de 200 milissegundos. Qual que é o efeito disso? Se eu tenho 5 hops, eu teria um delay de 1 segundo. Isso torna o sistema um pouco desconfortável, né? Então, você vai acionar uma lâmpada, vai acender, e depois de 1 segundo ela acende. Fica um desconforto, né? Com essa nova família, passa a ter 10 milissegundos. Então, vai ser um negócio bem rápido, muito mais confortável. A rede do Mesh, que é um cálculo teórico, é possível ter 4.096 nós, mas essa quantidade de nó eu questiono bastante, porque depende muito do duty cycle e dos serviços que você está trafegando na tua rede, tá? Então, esse é o ideal, né? Então, 4.096 com vento a favor, nada contra, cada um, né? Mas agora quando você começa a agregar serviços, começa a agregar densidade na tua rede, né? Essa rede, para você ter uma rede confortável, né? Uma rede com uma performance que atenda a tua aplicação, ela tem que ser reanalisada, esse número de pontos. Bem, né? Um detalhe específico, né? Esse foco no BG22, ele, na estrutura do Bluetooth Mesh, ele é focado nos sistemas low power, tipo esse interruptor aqui, né? Com bateria CE2032, ou então com esse sensor de proximidade, PIR, ou então esse projeto com sensor magnético, né? Aquele de porta ou janela, né? Que são alimentados a bateria. O BG22 é para isso, né? Para os outros dispositivos, como o Proxy, Frame Relay e o Friend, nós temos que usar o BG21, por causa do tamanho da memória RAM, né? Mas, na hora de a gente desenvolver o Bluetooth Mesh, nós temos que separar o que vai ser usado no Proxy, no Relay, no Friend, do Low Power Node. Um destaque importante, além da segurança, que nós falamos um pouquinho, e eu diria para você essa técnica de coexistência com Wi-Fi. Se você olhar os canais que é usado no Wi-Fi e no Bluetooth, eles têm uma intersecção bastante severa, né? E aí a Silicon Labs desenvolveu o que nós chamamos de PTA, é um Package Tracking, esqueci o que é o A, mas é um gerenciamento de pacote entre o Bluetooth e o Wi-Fi, né? Então, isso permite que, na hora que você estiver usando Wi-Fi e Bluetooth, você esteja usando o canal que está disponível no momento da tua comunicação, tá? Existe um estudo, não sei se está disponível na web, mas o estudo que a Silicon Labs fez, mais ou menos 30% dos pacotes eles são retransmitidos, tanto do Wi-Fi quanto do Bluetooth, por causa dessa vamos dizer, interferência entre um e outro, né? Com o gerenciamento do pacote, né, caiu para 0,3% a retransmissão.
Então, há um ganho de performance bastante relevante nessa junção Bluetooth e Wi-Fi. Tá? Aqui eu foquei mais nos dispositivos módulo, né? Mas, deixa eu achar a plaquinha aqui, mas todos eles, aqui está a plaquinha, tá? Aqui está o chip, esse aqui é a plaquinha de desenvolvimento, tá? Ele é multifuncional, né? Então, essa placa base serve também para o módulo, tá vendo? Esse aqui é um módulo SIP. Esse aqui é um módulo, o normal, né? Com antena, chip antena na ponta. Então, é usado toda essa plataforma é única, essa é única, e você muda a plaquinha. Então, aqui estão os dispositivos módulos disponíveis, ou você desenvolve o teu produto usando o chipset. Ok? Aqui nós damos todo o suporte, tá? Para o desenvolvimento do teu projeto. Revisamos esquemático, layout e damos até o suporte no casamento de impedância. A Vermont tem um especialista em antena, Bruno Teixeira, e ele nos ajuda no casamento de antena, permitindo que aqui no Brasil a gente consiga dar um suporte bastante avançado. Caso o resultado, a gente não consiga o resultado no Brasil, mandamos para o laboratório da Silicon Labs, aí uma ajuda mais de alto nível. Né? Então, aqui a disponibilidade. Então, existem itens, esses 3 primeiros aqui são itens dedicados para aplicação genérica de Bluetooth, né? E na aplicação do Direct Finding, essa anteninha, né? Esses 3 primeiros aqui são mais voltados para você usar no tagzinho. Né? Esses 2 são voltados para ser usado aqui na placa de antenas. Né? Uma característica do Bluetooth 5.0 foi a introdução do long range. E nós suportamos o long range, tá? Rodando a 125 kilobits por segundo. Permite aí a gente fez um estudo, 20 dBm, 125 kilobits, device com device, tá? Nós chegamos a 1,6 quilômetro. É uma distância bastante importante em se tratando de Bluetooth, mas é lógico que a taxa 125 kilobits ajuda aí no chegar nessa distância, tá? Mas só para você ter uma referência de que o long range a gente consegue ter realmente, efetivamente, um link budget bastante interessante. Uma outra característica é ter o clock interno do 32768 com uma precisão suficiente para atender os requisitos do GATT, das especificações do Bluetooth. Né? No caso, o nosso oscilador interno, Low Frequency, LF, é um cara dedicado, né, 32768, e ele suporta 500 ppm. 500 ppm na faixa toda de temperatura e tensão, tá? Então, com isso, você não precisa colocar um cristal externo. Se você olhar dispositivos como esse, que obrigatoriamente tem que estar entrando em sleep mode para economizar bateria, esse cristal, esse oscilador 32768 é importante para esse sistema. Né? Então, é custo, né? Não vamos precisar ter o cristal externo, usamos o cristal, esse oscilador interno. Ok? Veja o range de temperatura aqui, ó, de menos 40 a mais 105 graus. Em toda essa faixa, esse oscilador interno ele tem essa precisão. Tá? Aqui toda a família, além do BG22, temos
os módulos da família 1, a família 21 e a 22 aqui no mesmo, uma solução completa. Esse BGM 210L, por exemplo, foi construído, ele é dedicado para aplicações em iluminação, na lâmpada, né? Tem uma lâmpada aqui. Mas ele está já com um footprint exato para você montar a tua lâmpada com esse módulo aqui. Okay? Veja que nós temos uma variedade de potência de transmissão, desde o do BGM13, temos as opções de 20 dBm, temos também a opção para tamanho de memória flash. Então, se vocês entrarem no site da Silicon Labs, vocês vão ver, eu diria para vocês que nós temos ao todo mais de quase 100 opções de itens, memória, potência, 100 itens que você pode escolher o melhor, que melhor te atende em termos de custo-benefício. Eu havia comentado que toda a ferramenta, todos os stacks estão disponíveis numa ferramenta única, que é o Simplicity Studio. Isso baixa na internet, ele é gratuito. No caso das soluções Bluetooth, o compilador é o GCC, então ele é gratuito. No caso de Zigbee, precisamos do compilador IAR. Mas toda a documentação, software exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui do que nós estamos isso aqui que eu vou te mostrar para vocês, isso aqui já está pronto. Eu apenas carreguei o dispositivo. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui eu estou conversando. Ver se dá para vocês verem. Aqui, ó. Eu estou conversando, no caso aqui, com Zigbee, tá? Então, eu peguei uma placa emulando o Zigbee, emulando um switch, né, um interruptor, e aqui uma lâmpada, né? Esse dispositivo, se vocês olharem acendendo e apagando, esse dispositivo ele está fazendo dot cycle aqui no caso com Bluetooth, tá? Então eu consigo comandar com o meu smartphone essa plaquinha e comandar via o próprio end device o LED. Tudo isso está pronto. Além dessa demo estar pronto, você pode abrir o código-fonte, né? Então, tudo isso está já disponível no Simplicity. Lógico que até 25 de março vai ter uma atualização bem grande do Simplicity Studio, incluindo todo o suporte para a família BG22, tá? Aqui os exemplos de placa exclusiva para o BG22. Aqui já está disponível para pedidos. Eu gostaria de destacar essa Thunderboard. É uma plaquinha que eu demonstrei aqui. É uma plaquinha que tem multissensor, tá? Aqui tem sensor de temperatura, umidade, tem de vibração, tem o de posicionamento, tá?
Então, é uma placa bastante interessante, já é um reference design, né? Essa placa aqui, que vai nos ajudar aí no suporte, no desenvolvimento aí da aplicação dos projetos, tá? Na parte de módulos, também já está disponível esses 2 módulos. Você vê que a plataforma é a mesma, a base é a mesma, né? Só muda o rádio aqui, né? Então, ou o módulo normal, ou ele SIP. SIP é totalmente integrado, né? Antena, cristal, está tudo interno, né? Quem tem problemas de espaço, essa aqui é uma excelente solução. Aqui um resumo de todas as features que a gente disponibiliza por device. Isso é importante na tomada de decisão de qual o melhor caminho a seguir, né? No caso, o Direct Find e o 5.2 é o BG22 que nós temos que encaminhar. Mas tem outros dispositivos que podem atender aí a necessidade de vocês, tá? Aí, de novo, né, aqui eu coloquei que tanto o módulo como o chip, ele suporta essas filters, tá? Perdão. Um resumo, né? Então, na parte de conexões simultâneas, né? Então, a família 1 e a 2 até 8 dispositivos conectados no smartphone, e até 16 na família 12, 13 e 21. Aqui é um aumento bastante significativo no número de devices, né? Aqui com a taxa long range, houve um incremento grande aí na parte do payload. Na versão 4.1 para 4.2 já teve esse incremento, mas só no payload de dados e não dos advertisement. E agora, com a versão 5.0, tanto o advertisement quanto o payload está normatizado maior. Isso é ganhar tempo, né? Por isso dos 10 milissegundos de latência dos advertisements. No caso do Mesh, aqui um reforço grande, né? Que a família 21 é a Relay, Proxy e o Friend. Ele vai fazer essa função. E o Low Power Mode é do BG22. No caso específico de Mesh, são as APIs que suportamos, tá? Tudo isso disponível lá no Simplicity. Isso é um negócio que vai evoluindo, né? É um projeto complexo, e a gente tem essa evolução, esse compromisso de ir sempre evoluindo, implementando novas funcionalidades de acordo com o SIG. Como eu disse, é um mês muito importante para a Silicon Labs, pelo lançamento do BG22. Aqui é um link onde, no dia 25 de março, a Silicon Labs vai estar fazendo um evento mundial desse lançamento com esse treinamento. Tá? Eu acho que vocês vão ter acesso a esse treinamento, não sei se agora ou no material que vocês vão... clica, faz o registro e participa desse treinamento, um treinamento direto da Silicon Labs. E vai nos dar um suporte técnico, uma visão técnica desse produto bastante aprofundada, né? Aqui é um resumo do que nós falamos, né? Então, a Silicon Labs com a estratégia de ser multiprotocolo. Então, para você ter uma ideia, esse único dispositivo, esse aqui, esse dispositivo aqui, ó, né? Ele roda Thread, Bluetooth e Zigbee.
no mesmo hardware. Com a DMP, isso quer dizer o protocolo dinâmico entre Bluetooth Thread e Bluetooth e Zigbee. Esse aqui é o Dual Band, só mostrar uma diferença. Esse é o mesmo item Single Band, que é só 2.4, e esse é o Dual Band 2.4 e Sub-Giga, onde entra essa caixinha Sub-Giga. Dependendo do stack que você está rodando, da taxa, dá para fazer o DMP também Bluetooth Sub-Giga. Tem que atender a norma 802.15.4, uma taxa de 20, acima de 20 kilobits por segundo, já tem uma eficiência boa aqui no DMP. Tá? Então, com um dispositivo, permite você falar 1, 2, 3, 4 línguas diferentes. Né? Aqui, nós, em chip separado, temos o Z-Wave. Aqui também, com um chip separado, o WF200, permite você falar Wi-Fi. Nós temos ele portado, tá? Para essa família Wi-Fi Bluetooth, já rodando, e com também DMP com Sub-Giga. Lógico que dá para se fazer um gateway, né? Mas um gateway simplificado. Né? A gente até roda uma página, aqui a gente converteu, fez o binário dela e simulamos uma página na hora que eu acesso via Wi-Fi, né? A página que está rodando aqui dentro. Dá para mudar para cá, para o lado esquerdo ou direito, a foto, o vídeo, por gentileza? Isso. No Sub-Giga, nós temos todas essas opções, tá? No caso, uma rede esteira, nós temos um stack proprietário, né, já pronto. Aí temos suporte para WMBus, Wi-SUN, 6LoWPAN. Esse ainda não temos software Silicon Labs, nós usamos, temos parceria com terceiro. Né? Aqui do Sub-Giga também suportamos o Sigfox, no caso aqui só a configuração do PHY. Né? O stack tem que ser conversado lá com a Sigfox. E mais recentemente, junto com a Vermont e Centec, né, a Silicon Labs financiou o desenvolvimento do stack LoRa rodando nos nossos dispositivos. Né? Esse vai ser o escopo aí da apresentação do Cláudio. Né? Então, procurando aí multiplataforma, multiprotocolo, a Silicon Labs pode ser uma boa opção para o projeto de vocês. Eu acho que aqui, terminando, eu convido o Cláudio a dar continuidade. Ele é o especialista no LoRaWAN, ele é o guru, ele que resolveu todos os bugs, né, Cláudio? E aí, isso fez a nossa integração aí com os IoT, teve essa expansão aí com o LoRa. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Vili. Então, a gente vai começar a falar agora de alguns aspectos importantes, a parte básica, para a gente poder evoluir até a explicação de como que se encaixa esse conceito aí do Stack LoRa para a Silicon Labs. A gente não vai fazer aquele marketês básico explicando por que a internet das coisas é importante, porque isso daí está para lá de batido, todo mundo sabe da relevância desse mercado. Né? A única coisa que a gente vai fazer aqui, que eu acho que é interessante, é explicar o porquê que a gente acredita que o projeto Chipdown tem suas vantagens. Então, vamos imaginar que a gente tem uma situação e tem um projeto que foi feito a partir de uma especificação de cliente em que foi necessário colocar um processador como o BG13, aí, com todas aquelas características de Bluetooth importantes, e a última versão, aí, o componente mais moderno que tem de LoRa, que é o 262. Então, foi feito um projeto desse jeito, isso daí era importante e atendia as demandas do cliente, mas, de repente, acontece o quê? Puxa vida, seria interessante lançar uma segunda versão do produto, uma nova família, melhorar o roadmap do cliente, colocando, por exemplo, um item sem Bluetooth. Terceira situação, surgiu uma licitação, você precisa oferecer um produto de baixo custo,
E a Semtech lançou ali o LLCC68, que ele é pino compatível com o 1262 e permite que você faça exatamente no mesmo layout um novo produto. Então, a nossa ideia é exatamente essa. O projeto Chipdown, ele te oferece a flexibilidade para customizar tudo o que você precisa, domínio total da tecnologia, ao ponto em que você pode, inclusive, multiplicar as opções de produto e também aumentar a complexidade dos protocolos que você tem no mesmo processador, e, principalmente, otimização de custos e consumo de potência dentro do teu projeto. Se por um lado ele oferece isso, pelo outro a gente também tem uma demanda, né? Ele vai demandar mais tempo de engenharia, mais gasto de engenharia, e o tempo de desenvolvimento acaba impactando no time to market. Então isso daí é o tipo da coisa que acaba tendo que ser pesado pelo projetista para tomar a decisão de fazer um projeto chip-down. O que a gente apresenta como uma alternativa interessante aí para o time to market é muitas vezes você fazer o desenvolvimento do seu produto e explorar o mercado com uma versão baseada em módulo, e na sequência você passa para trabalhar com um projeto baseado no chipset de cada um dos componentes que a gente tem na solução, certo? Então, isso é o pontapé inicial para a gente começar a falar a respeito aí dos conceitos básicos, né? Primeira questão que eu gosto de pegar nas explicações é a diferenciação entre LoRa e LoRaWAN. A gente usa os dois termos meio que sem distinção, mas LoRa é uma coisa e LoRaWAN é outra, né? Então, a palavra LoRa acabou ficando o termo guarda-chuva que descreve tudo que a gente fala nesse universo, né? Mas claramente LoRa é uma modulação, é a camada baixa de comunicação, enquanto que LoRaWAN é a parte intermediária do protocolo. Se a gente fizer uma equivalência ali com o modelo OSI, LoRa seria a camada física e metade da camada de data link, enquanto que o LoRaWAN cuida da parte alta, do layer 2, layer 3, e ali para frente até chegar na aplicação é um pouco difuso, né? Mas é importante entender essa diferenciação, porque isso daí é o que faz com que você se situe bem e navegue bem nesse ambiente, correto? Então, falando de LoRa, como eu falei, é a modulação. Então, se a gente olhar ali à esquerda, tem um diagrama que a gente vai ver depois lá na demonstração, certo? E aqueles dois retângulos laranjados e vermelhos são dois pacotes de LoRa no espectro de frequência correndo no tempo. Então, você tem o eixo X da frequência e o Y no tempo. Se a gente esticar esse frame, você vai ver exatamente aquilo que aparece ali em laranja, no meio do fundo escuro. Isso daí é o pacote LoRa. Ele tem um preâmbulo com alguns upchips de 2.25 exatamente downchips, seguido de uma parte de símbolos, que são picotes dos chips, e que modulam e codificam os dados dentro do pacote, certo? Já a LoRaWAN a gente não consegue explicar num único slide, a gente precisa falar de alguns aspectos, porque todos eles são importantes. Então, o primeiro deles é a topologia. Esse é um diagrama que aparece muitas vezes em várias explicações sobre LoRa. A gente tem ali os endnodes, endpoints, ou sensores, como a gente chama, que são aqueles ícones coloridos no lado esquerdo. Esses são os dispositivos de LoRaWAN que a gente faz, que a gente projeta, com os componentes que a gente está mostrando aqui hoje, certo? E esses componentes vão se comunicar com os concentradores ou gateways, que são aqueles elementos ainda dentro da parte de rádio, né? Esses elementos, eles podem ficar em torres, eles podem ficar dentro de um prédio perto do teto, pendurado na parede, e eles se comunicam com a rede através de um backhaul de internet, efetivamente. Então, a gente tem ali uma conexão com o network server, que seria, numa analogia bastante livre, assim, o equivalente ao servidor de e-mail, o teu Gmail, na hora que você manda um e-mail, certo? Então, é essa entidade que concentra toda a informação que vem da rede. E, finalmente, você encaminha isso daí para a Application Service, que é a última entidade que a gente tem no canto, que geralmente fica dentro do cliente ou é subcontratado na forma de um aplicativo genérico, certo? Então, isso explica como é que funciona a topologia de LoRaWAN. Outra característica que é importante no protocolo de rede é o que a gente chama de ADR, o Adaptive Data Rate. A gente, dinamicamente, conforma a taxa de transmissão conforme a potência disponível do sinal naquela situação. Então, o que está representado aqui nesse diagrama, ali no meio dele, você vê uma antena em cima de uma torre, e vocês observam que a taxa de transmissão ela vai caindo conforme você se afasta, porque o próprio protocolo tem a capacidade de medir o quanto que está conseguindo de comunicação e negociar com o dispositivo qual é a taxa de transmissão. Isso faz com que todos os dispositivos próximos da antena tenham um consumo muito mais baixo, que é aquele diagrama em vermelho ali, que é o Energy Time on Air. E conforme você vai se afastando, você acaba precisando de mais tempo no ar e gasta mais bateria.
O bacana disso é que conforme a rede evolui e ela fica mais densa, você acaba tendo uma planificação dessa curva em vermelho na região mais central, porque você começa a ter mais gateways próximos e você consegue uma comunicação mais efetiva e mais econômica. Então, esse é um ponto importante, porque a gente vai falar disso depois. E só para fazer um parênteses, a gente fez todo esse evento aqui baseado na seguinte premissa: o importante é você aprender mexendo com isso daqui, né? Você ter o conceito prático, e disso você vai inferindo aos poucos todos os conceitos teóricos que você tem por trás. E aí, para incentivar vocês a dar um teaser, né? No final, a gente vai sortear 4 placas, 4 kits para os participantes que estão aqui presentes no evento, exatamente para que vocês possam começar a trabalhar com isso daí, certo? Então, continuando, um outro conceito que é bastante importante, porque ele separa aí o universo dos dispositivos de LoRaWAN, é a divisão em classes. A gente tem, todos os dispositivos LoRaWAN, eles conversam primeiro partindo a mensagem do dispositivo. Então, quem toma a iniciativa de toda a comunicação em LoRaWAN, em primeiro lugar, é o dispositivo. Então, aqui no caso, a gente tem um dispositivo em classe A, ele fez a transmissão, aquele pacote ali, passa um certo tempo e ele abre uma janela de recepção para receber ou informações ou acknowledge, certo? A gente sabe que isso pode não acontecer, então é aberta uma segunda janela, em que a gente abre ali o RX2, e algum tempo depois. No Brasil a gente usa 5 e 6 segundos, e esse ciclo só vai se repetir de novo muito tempo depois, quando o dispositivo tomar a iniciativa. Em todos os intervalos de tempo entre essas comunicações, o dispositivo vai fazer o possível para economizar energia. Então ele vai entrar em sleep mode, vai hibernar, o que for necessário. A classe C é uma outra classe de dispositivos em que a gente abre a possibilidade da rede o tempo todo poder conversar diretamente com o dispositivo. Então, a gente precisa, em todos os momentos de intervalo da comunicação, deixar o canal nativo, que é o RX2, aberto para que a rede possa endereçar esse dispositivo. Então, esse é um outro conceito muito importante da comunicação em LoRaWAN, certo? Outra coisa que a gente também fala, e é um conceito básico, é a questão de ativação, o comissionamento de um dispositivo. Existem 2 modos, um deles é o over-the-air activation e outro é activation by personalization. Como os nomes explicam, um deles é totalmente dinâmico, você faz isso por ondas de rádio, e o segundo, que é o ABP, você acaba precisando pré-programar. O interessante é que esses 2 modos, eles são quase que como momentos diferentes da mesma comunicação do OTAA. Então, quando você tem um dispositivo como o OTAA, você tem os identificadores básicos, que é do dispositivo e da aplicação, e uma chave de aplicação. Isso é negociado com a rede para que seja feito o join, e a partir disso, gera-se um conjunto de chaves, que é o Dev Address, Network Session Key, Application Session Key, para que haja comunicação. No ABP, você toma a iniciativa de fazer isso à mão, fixo para aquele dispositivo. Então, o que acontece? Qualquer dispositivo ABP, ele já começa comunicando, ele não precisa fazer join. Então, por um lado, ele tem essa vantagem, mas, por outro lado, ele tem uma desvantagem. As chaves são fixas para a vida do dispositivo. O OTAA traz uma compensação em termos de segurança, porque toda vez que é feito um novo join, é feita uma renovação dessas chaves, e com isso você aumenta a segurança da comunicação LoRaWAN para esses dispositivos. Correto? E, finalmente, um aspecto que a gente acha bastante importante é a questão do downlink ou do acknowledge, né? A rede LoRaWAN, ela trabalha sem handover. Todo dispositivo que manda uma mensagem para o ar e for ouvido por um gateway, ele vai ter a sua mensagem processada e encaminhada para frente. Então, aqui a gente exemplifica uma série de dispositivos, um deles aí é o roxinho, que é um sensor de fumaça, por exemplo. Ele mandou essa mensagem para o ar e 2 gateways, os 2 de baixo pegaram essa mensagem. Os 2 vão encaminhar essa mensagem para o Network Server, e o Network Server vai encaminhar toda a informação que ele recebeu, inclusive a localização dos gateways, para frente. E o Application Server vai tomar a decisão do que fazer com isso. Caso haja um dado de retorno ou um acknowledge, isso vai ser trafegado em sentido contrário, só que o Network Server toma uma iniciativa, ele vai lá e verifica qual foi a melhor potência que eu recebi. Então, com isso ele descobre, puxa vida, tem um gateway que está mais próximo, teoricamente, do meu endpoint. É esse gateway que vai mandar o acknowledge, vai mandar os dados. Com isso a gente evita uma série de problemas e confusões aí de rádio no campo. Então, a gente garante que o dispositivo mais próximo
do gateway vai receber desse gateway a informação de retorno, correto? Falando um pouco a respeito da história desse stack, eu acho que isso é importante para situar, porque a gente tem muitas perguntas que vêm de campo a respeito do que está acontecendo, né? O stack LoRaWAN foi criado lá por 2015, janeiro de 2015, foi feita a primeira liberação de especificação, e naquela época a Centec subcontratou a Stackforce para fazer o stack básico, né? A gente pode dizer de uma maneira bastante também solta que todos os stacks que existem hoje são heranças de alguma forma daquele código básico, né? O tempo foi passando, houve uma evolução, saiu uma versão intermediária 1.0.1, e na metade de 2016 saiu a versão 1.0.2 do stack. Essa é a versão hoje mais popular, inclusive a versão que a gente usa hoje na rede pública do Brasil. Uma série de repositórios existentes hoje são heranças, de alguma forma, dessa codificação que a gente tem na 1.0.2. O tempo passou, surgiu uma versão 1.1, que é bastante interessante, porque ela já inclui a classe B, que é uma classe intermediária entre A e C, que a gente mencionou ali anteriormente, mas ela ainda não foi liberada muito fortemente no mercado. Então, o que aconteceu é que nesse meio tempo, entre 2016, 17, 18, houve a proliferação das aplicações em diversos países. Então, o que aconteceu? A LoRa Alliance decidiu dar um passo para trás e fez uma liberação de uma versão do stack que eles chamam de 1.0.3, que talvez como principal característica na classificação e organização de frequências e características peculiares de cada região, certo? Então, toda a especificação regional ela é muito bem tratada por esse 1.0.3. E é mais ou menos nessa época que a ARM decide portar esse código para dentro da sua biblioteca básica. Então, a nossa herança de código vem desse conjunto. É um conjunto mais recente, que inclusive ele é reconfigurável. Você pode, através de define, selecionar qual das versões de stack que você prefere que seja utilizado no teu endpoint. Então, recapitulando, a gente está trabalhando hoje com 1.0.2, com as características regionais 1.0.3 no Brasil, mas seria possível, com esse stack que a gente vai mostrar hoje, trabalhar em 1.1, correto? Falando agora a respeito de como o stack foi organizado, né, esse trabalho que foi feito aí pela UDEV, em cima da herança básica, a gente vai puxar de novo aquele diagrama de organização das camadas. E aí a gente puxa ele lá para o canto, e a gente tem ali um diagrama de chamada de funções com, nas classes em azul, as instâncias de regiões básicas e de chipsets de rádio. Então, vocês vão ver que exatamente as mesmas coisas que a gente tem ali no diagrama aparecem aqui dentro dessa organização do código de fonte que a gente oferece para o stack LoRaWAN. Então, existe a parte que cuida das especificações regionais e da parte que cuida dos chipsets diferentes de rádio, e existe uma parte mais alto nível que cuida exatamente do protocolo e trata de todas aquelas questões que a gente mencionou até agora há pouco a respeito do LoRaWAN, certo? Aí é a organização hierárquica que a gente deixa para vocês. Outra coisa que é importante é o seguinte: da forma que foi codificado e foi especificado LoRaWAN, ele é um stack extremamente simples, em que os princípios de funcionamento eles não têm grandes elucubrações. Então, o que acontece é que quase tudo é resolvido no momento da chamada das funções ou no retorno de callback das funções que foram na tela, né? Então, a parte de cima é o diagrama de uma comunicação em que o endpoint processa dados ali no azul, começa uma transmissão ali, transmite para cima, o gateway recebe, começa um timer, aquele triângulo verde. Quando o endpoint pega o primeiro acknowledge, ele nem vai se preocupar com o segundo, ele não deveria se preocupar com o segundo. A segunda janela acontece exatamente como está no diagrama de baixo, para aquelas situações em que aconteceu a perda do primeiro pacote, o gateway vai automaticamente transmitir os dois acknowledges, então a gente vai ter o processamento aqui. Então, todos esses momentos, todos esses eventos importantes aqui da comunicação, eles são os momentos em que acontecem as chamadas e o processamento do stack LoRa. Então, todo o overhead do stack LoRa que a gente está utilizando acontece nesses momentos, certo? E aqui vale a pena mostrar um pouquinho como é que é feita a conexão do código, como é que você vai encontrar dentro desse emaranhado de arquivos que a gente tem ali, as chamadas. Então, especificamente, as chamadas de comunicação
do stack com o resto do sistema, especialmente o hardware, acontece, em primeiro lugar, pelas comunicações com o SPI. Então, você tem aqui, numa comunicação que é um write FIFO, que você vai colocar mensagens na fila, você tem um comando de escrita, em que você vai direto lá no RAID buffer e manda escrever cada um dos bytes que vão ser transmitidos, certo? A segunda parte é o registro de uma função de callback para quando acontecer uma interrupção. O rádio sinaliza com alguma coisa, ele vai chamar o software e vai falar, agora eu preciso que você processe essa interrupção. Quando essa função de callback é chamada, ela vai descobrir o que aconteceu dentro desse evento básico, descobrir se foi um erro, se foi uma comunicação que deu certo e terminou e está com o buffer livre. Então, tudo isso vai ser analisado pelo software e ele vai dar o tratamento adequado, correto? Em seguida, a gente tem uma parte importante, que não é exatamente no rádio do LoRa, mas acontece dentro do processador. A gente precisa ter todos aqueles timers que controlam a cadência do stacking sendo corretamente disparados. Então, existem cálculos de tempo, existem cálculos para quando você deve retornar em função até mesmo da própria precisão de clock do teu componente, do teu processador. E, para isso, a gente tem também uma série de funções de timer, como aparece aqui, que executam essas chamadas e processamentos da parte de temporização. Finalmente, como esse stack ele é, em essência, orientado ao objeto na sua estruturação, a gente tem as variáveis de estado do protocolo armazenadas em determinadas variáveis de cada uma das classes, de tal forma que, entre uma chamada e outra, entre uma execução e outra, você tenha como relembrar como é que você estava dentro desse processo de comunicação. Tudo isso que a gente mostrou pode ser pendurado em cima de um sistema com sistema operacional, não precisa ser necessariamente bare metal, basta que você faça as conexões adequadamente. Então, essa é a essência daquilo que a gente tinha para mostrar aqui hoje. Esse stack, a princípio, roda com qualquer hardware da Semtech e qualquer hardware da Scilabs, mas, de novo, a gente acredita naquela história de que o exemplo é a melhor maneira da gente aprender. Então, a gente deixou duas combinações para cada placa da Scilabs. Então, a gente tem, na realidade, 4 combinações possíveis aí que já saem rodando imediatamente a partir dos repositórios. Pequenas adaptações permitem que a gente rode exatamente essa mesma coisa em outras plataformas ou em outros front-ends de rádio, certo? Então, a ideia é exatamente essa, é trazer para vocês um conjunto que seja fácil de usar e que ensine, na prática, usando aquilo que você precisa entender a respeito da comunicação LoRaWAN em cima de Silicon Labs. Então, aí agora, a gente vai partir exatamente para essa demonstração, que é uma medição de temperatura e umidade feita em cima de uma placa da Silicon Labs, utilizando o sensor on-board, e fazendo a comunicação via Bluetooth a partir da placa de rádio que já está na placa base, e também conversando com a rede pública LoRaWAN da American Tower Ethernet, a gente vai mandar mensagens e observar o resultado. Então, a gente vai começar a demonstração agora. Para começar a demonstração, a gente vai primeiro dar uma olhada na página do Embarcados, exatamente onde está o artigo falando sobre todos os detalhes dessa aplicação, certo? Então, vocês podem dar uma olhada em todo o conteúdo depois com calma. Aqui existem orientações, informações úteis. O que nos interessa é especificamente a parte das instruções práticas, certo? Então, aqui ele descreve quais são os hardwares e softwares necessários. É necessário ter tudo isso instalado no computador previamente, tudo bem organizado, já testado com alguma outra aplicação. É necessário ter o hardware em mãos, que a gente já vai mostrar como é que conecta. E com isso, a gente pode fazer o uso do material para demonstração, certo? Primeira coisa é acessar o repositório a partir desse link que está na própria página. Ele vai mostrar aqui todo o material disponível. O que a gente vai fazer é a parte de copiar o repositório na forma de um arquivo zip, que vai aparecer dentro da nossa máquina na região de downloads. Nós já copiamos o arquivo .zip com o repositório completo para a área de trabalho aqui, e nós já temos o Simplicity Studio aberto. Ele tem diversas áreas de trabalho. A gente vai trabalhar com o Simplicity IDE. Aqui, então, a gente faz a importação do projeto a partir dessa entrada debaixo de Project Import
MCU Project. Normalmente a gente viria aqui, clicaria em Browse para ir atrás do projeto, mas tem que prestar atenção que nesse caso específico, como a gente tem um projeto já pronto, a gente vai clicar aqui em More Import Options e General Existing Projects into Workspace. Então essa é a opção para esse tipo de importação que a gente vai usar. Quando a gente avança, aí aqui tem a opção de selecionar um arquivo de arquivo, vai direto na área de trabalho e imediatamente aparece aqui o nome do projeto. Então realmente é um projeto LoRa BLE. Então a gente vai simplesmente concordar com isso e está fazendo a importação do projeto. Então aqui nós temos todos os detalhes do projeto já passíveis de expansão. A gente pode navegar por dentro da árvore, certo? Então aqui fica o stack propriamente dito, dentro de features. Existe o LoRaWAN, a gente tem a parte de Mac e Fi. Então aqui você encontra todas as diferentes regiões do mundo. Debaixo da parte de drivers, que fica em outro diretório aqui, a gente vai encontrar os diferentes dispositivos. No caso a gente está utilizando o 1262, então aqui estão os arquivos que fazem a manipulação desse componente adequadamente. Uma vez que a gente já tenha o projeto dentro do Simplicity Studio, é hora de começar a adaptar cada uma das características para que ele seja exatamente o aplicativo que a gente precisa. Então, no caso, uma das primeiras coisas que a gente vai precisar fazer é dar uma olhada nos settings de projeto, onde existem algumas variáveis que a gente precisa configurar, certo? Então a gente vai diretamente em cima do nome do projeto, com o botão direito, clica e pede as propriedades. Ali ele abre diversas coisas, a gente vai diretamente em C++ Build Settings, seleciona C++ Compiler, aqui a parte de pré-processamento, e aqui a gente encontra, né, todas as variáveis que são utilizadas. Então, uma das partes importantes são essas chaves aqui, né, que começa com o Device Address e passa por todas as chaves que são necessárias para a geração da aplicação de LoRaWAN. Então aqui a gente conta exatamente 9 entradas que precisam ser adaptadas para o nosso caso específico. Esses valores que tem aí são os valores que vieram dentro do arquivo que veio no repositório. Então a primeira coisa que a gente faz é deletar essas linhas, a gente some com isso daí, certo? A gente marca exatamente o ponto de inserção. Eu já tinha aqui um arquivo com tudo pronto, então eu vou simplesmente copiar o conjunto. Isso daqui precisa ser adaptado para cada uma das situações e eu vou colar aqui dentro. Então vocês podem ver que a partir de agora eu tenho aqui um conjunto de chaves que eu coloquei dentro da aplicação, correto? Esse conjunto de chaves a gente vai observar, inclusive, ele está de acordo com aquilo que eu configurei no Network Server. Então a gente está na página aqui no dashboard da American Tower EveryNet, que é a rede pública que a gente está utilizando no momento, e a gente tem aqui todas as chaves que eu precisei fazer a adaptação de acordo com o material que a gente já deixou disponível dentro do artigo na Embarcados. Então, aqui vocês vão observar que existe o Device UI, Application UI, eu coloquei alguns tags aqui que ajudam a filtrar a informação, eu desliguei o Strict Counter para poder trabalhar com resets e voltar para o contador para zero sem que isso seja um problema. Estou com a aplicação em ABP, ou seja, ele já começa se comunicando imediatamente com a rede, e estou com a criptografia sendo aberta pelo próprio Network Server. Eu poderia fazer isso de outra forma. Então estão todas as chaves. Foi selecionado a região LA 915.928A, que é uma das possibilidades dentro da rede American Tower EveryNet. Ela já nos dá os tempos aí de 5 e 6 segundos para as duas janelas de recepção. Estou com o Adaptive Data Rate ligado, eu preciso verificar isso depois dentro da aplicação. E, teoricamente, tudo está pronto do ponto de vista das chaves. A gente agora vai dar uma olhada nas outras informações. Então,
Como eu tinha falado, a gente tem todas as chaves aqui, né? Strict Counter está como off, a gente precisa dar uma olhada agora nas demais configurações. Então a gente tem que ver ali o Over the Air Activation, que precisa estar como 0, porque a gente está utilizando o modo ABP, as máscaras, se o Adaptive Data Rate está como on, e as duas outras configurações. Então a gente volta para o Simplicity Studio, colocamos aqui a mesma coisa, a gente vai no mesmo lugar. Nós temos que procurar aqui dentro essas chaves de configuração. Então está aqui, o nosso Over the Air está como 0, ou seja, eu estou como ABP, está correto. Preciso dar uma olhada na máscara, a minha máscara também está correta, são 8 bits em 1, significa que a gente tem 8 canais, isso está correto de acordo com aquilo que a gente está usando. Adaptive Data Rate está como false, isso daqui a gente vai modificar para true. E as outras duas são o Phi e o Version, que estão corretamente configurados. Então a gente está com essa parte de variáveis de pré-processamento corretamente configuradas. Uma parte que eu tinha pulado ali, que a gente vai voltar agora, é a região em que configura qual o rádio que está sendo utilizado. Na realidade, isso aqui é uma construtora de uma classe, que pode ser do 1272 ou do 1262. Então a gente tem essas duas possibilidades de placa hoje em uso no Brasil. Como a gente está trabalhando com a placa do 1262, a gente precisa dar uma olhada na construtora se ele está fazendo uso do arquivo correto, certo? Isso fica dentro do arquivo LoRaWAN.cpp. Então precisamos, dentro do Simplicity, localizar o arquivo LoRaWAN.cpp. Ele fica dentro desse diretório source. Quando você abre, logo no começo da classe, ele tem a chamada da construtora. Então, vocês podem ver que no momento, do jeito que vem o repositório, ele faz o uso do 1272. A gente vai modificar isso daqui, é um trecho hard-coded, por assim dizer, né? É uma forma que poderia ser até mais elegante e tal, mas existe uma separação aqui, a gente está colocando if0 para desabilitar o 1272 e if1 para habilitar o trecho que chama a construtora do 1262 aqui. Feito isso, a gente salva o arquivo e essa modificação já está correta. Mais duas configurações que a gente precisa dar uma olhada e conferir se está tudo em ordem. A parte dos Receive Delays, que ficam aqui dentro do LoRaPHY AU915. Isso é porque a gente utiliza os arquivos da configuração da Austrália para rodar aqui no Brasil. Então a gente vai dar uma chegada exatamente dentro da parte do stack que fica nesse diretório LoRa stack phy. A gente tem LoRaPHY AU915. Então, aqui estão todos os settings e aqui a gente encontra que o Receive Delay está em 1000 e 2000. Esses são os valores padrão da Austrália. No Brasil a gente utiliza essa configuração com tempos dilatados, por conta aí da infraestrutura de telefonia celular que acaba inserindo alguns atrasos na comunicação. E a segunda parte é a parte da mensagem confirmada, né? A gente está trabalhando com uma mensagem confirmada, a gente gostaria de receber o acknowledge, então a gente vai no arquivo main.cpp e vai procurar essa chamada de transmissão da mensagem LoRa. Então a gente vai pegar aqui, já trabalhamos aqui, a gente pode colapsar essa informação e a gente procura aqui no arquivo main.c. Tem um erro aqui, deveria ser main.c no artigo, mas tudo bem, é auto-explicável, né? Então a gente procura nos arquivos, no arquivo onde está a chamada do envio, está aqui, a gente pode passar em cima, perfeito. Então você pode ver que a chamada que está sem comentário é a da mensagem não confirmada. A gente não quer isso, a gente quer que a mensagem seja confirmada, então a gente vai trocar um pelo outro aqui, correto? E com isso a gente tem a chamada adequada da função que faz o envio da mensagem LoRa. Em seguida, a gente vai fazer a conexão das placas. A gente já comentou isso no artigo, né?
existe um arquivo chamado pinnames.h que traz todo o detalhamento do que é conectado em qual pino. Isso pode ser feito através de fios, mas a gente acha que é mais elegante utilizar o nosso adaptador. Então, a partir de agora, a gente vai fazer a demonstração de como é que é feita essa conexão. Para realizar a demonstração, a gente vai precisar do kit completo. Temos aqui nessa caixinha um conjunto composto de uma placa base da Silicon Labs, a placa Bluetooth, uma placa adaptadora, o front-end de rádio, cabo USB e ali embaixo a antena para 915 MHz. Então, a gente já está com a placa do front-end de rádio conectado na placa adaptadora. A gente vai colocar a antena. No caso aqui, como a gente está utilizando a placa adaptadora, a conexão é muito simples e direta. Você só precisa tomar cuidado porque essa placa não contém nenhum tipo de polarização, então tem que evitar deslocamentos laterais ou inversão. Então a posição é a posição natural, né? Com o lado dos componentes voltados para cima. E é necessário prestar atenção para que a chavinha aqui esteja na posição AM. Feito isso, a gente pode pegar o conector USB e conectar o lado mini USB na placa e o outro lado a gente conecta no computador para a gente poder fazer a sessão de debug. No momento em que é conectado, a gente pode observar o LED de link aceso, no display aparece ali o logo da Silicon Labs, algumas informações, e além disso você tem o LED verde piscando, indicando que já tem uma aplicação rodando dentro da placa, correto? Uma vez conectada a placa na USB do computador, aparece aqui dentro dos debug adapters, vai ter que ter pelo menos essa entrada. A gente já tem aqui a placa BlueGecko, Bluetooth Starter Kit, com toda a informação, incluindo a placa base e também a placa de rádio que vai em cima. Então, está tudo bem detalhado, a gente tem o conjunto completo. A gente pode, então, disparar o build, que vai compilar e linkar toda essa aplicação. Então, leva um certo tempo. É possível observar que aparecem alguns warnings aqui embaixo. Alguns warnings a gente tem conhecimento deles, são inócuos, eles não causam nenhum problema de execução. Mas é sempre bom dar uma olhada, né? Existem warnings que às vezes trazem informações bastante úteis de coisas que a gente podia codificar de uma forma melhor. Então, eu acho bastante recomendável, depois que termina de fazer alguma modificação, verificar se os warnings mudaram ou não, que tipo de coisa que está aparecendo dentro da compilação e da geração do sistema. Foi rápido, ele já terminou de gerar o sistema completo. A gente pode chamar aqui a função de debug. No momento em que a gente manda executar, ele vai fazer a conexão com o dispositivo que aparece aqui, que é o principal adapter que a gente tem, que é o único no caso. E na sequência ele faz o quê? Ele descarrega, ele grava o programa na memória do kit. O que ele está fazendo? Primeiro ele apaga a memória, daí ele faz a programação. E ele abre todas as opções aqui do debug. Você pode ver que aqui em cima, automaticamente ele já mudou da área de trabalho do Simplicity IDE para o debugger. Tá? Isso é importante, que algumas vezes você pega e para uma sessão de debug e esquece de retornar para o Simplicity, você sente que tem muita coisa que está faltando. Então tem que lembrar que quando você está debugando, você tem um conjunto de opções aqui em cima, e quando você está no Simplicity IDE, você tem outras. Então, terminada a sessão de debug, você pode voltar para a área de codificação ou para o launcher, conforme você queira.
Então aqui no caso, o que a gente vai fazer é simplesmente mandar executar isso daqui. E ele vai começar a aparecer na plaquinha como a gente vai mostrar agora. Agora que nós gravamos a aplicação dentro da placa, a gente precisa chegar aqui no celular e realizar a conexão com o aplicativo BlueGecko que já foi instalado. No caso do Android, isso daí você encontra na Play Store, e no caso do iPhone você encontra na Apple Store. Então a gente abre o aplicativo, ele mostra aqui as diversas possibilidades, a gente vai abrir o Health Thermometer. Então aqui ele já mostra imediatamente, porque ele faz uma busca, ele encontrou aqui essa plaquinha, então essa string que ele está anunciando, a gente faz a conexão, e feita a conexão, ele já começa a mostrar a temperatura que ele está lendo ali na placa. Então você pode observar que o LED 1 está sempre aceso, o LED 0 fica piscando, e ele já transmite, tanto pelo Bluetooth para o telefone, a informação de temperatura, quanto ele está transmitindo agora temperatura e umidade para a rede pública de LoRa através do LoRaWAN. A gente pode mudar aqui a temperatura para graus Celsius, né? E a gente pode observar que a gente consegue influenciar a temperatura colocando o dedo diretamente em cima do sensor, então isso daí mostra que a gente está com o aplicativo funcionando adequadamente, correto? Saindo fora, ele volta a mostrar o dispositivo como disponível e ele para de piscar os LEDs, indicando que a aplicação está novamente parada, sem transmitir dados pela rede LoRaWAN. Uma das informações interessantes de se mostrar é o comportamento do pacote LoRa no espectro. Então, isso daqui que vocês acabaram de ver passando na tela foi um frame LoRa. Esse é mais um, esse ali na faixa de 916.2 MHz. A gente está olhando exatamente a região de 8 canais da frequência australiana barra brasileira. Esse daí foi na região de 915.4. Então, cada um desses retângulos que aparece, a largura dele é 125 kHz, a altura é o tempo que ele está levando para transmitir, e ali você vê os chips, né, a informação LoRa sendo transmitida. Então, é bacana porque confirma que a gente tem a transmissão dos pacotes na região esperada, que eles estão fazendo salto de frequência dos canais, e principalmente, como eu falei no artigo, é uma ferramenta que ajuda a ter certeza que tudo está funcionando de acordo com o esperado. Porque algumas vezes a gente tem alguns comportamentos que estão errados e que precisam ser corrigidos. E dar uma olhada no espectro, às vezes, traz uma luz. Então, fica essa ferramenta, um SDR, um receptorzinho aí que faz o papel de um pequeno analisador de espectro, então resolve algumas questões um pouco mais simples e de forma mais direta. É bacana, porque dá para ver os pacotes. Uma vez que a gente tenha a aplicação rodando no celular e o programa rodando na placa, a gente pode realizar a conexão como foi demonstrada. E vamos observar aqui no Network Server que aparece cada uma das mensagens está sendo transmitida para a rede, que é o verde que está aqui, que é o uplink, e aparece na sequência o downlink em roxo, certo? Aqui no caso, esse daqui é um gateway local, ele não está acessando a rede pública ainda, não consigo pegar nenhum gateway da rede pública, só vou colocar aqui numa posição um pouco mais favorável para a antena, e aí você já começa a ter essa segunda mensagem que aparece aqui com as duas paginazinhas, é um gateway repetido, e ele já começa a ter informação de geolocalização. Aqui no caso, eu peguei 2, 4, 6 gateways para uma única mensagem. Então, isso é o que vai gerar a elaboração maior aí de geolocalização a partir de potência e triangulação da posição do endpoint, correto? Então, aqui a gente já tem um exemplo claro de um dispositivo funcionando a partir da rede LoRa pública American Tower Evernet, correto? O que é interessante é que a gente também pode dar uma olhada, como a gente falou no texto do artigo, a gente pode colocar aqui, dar uma olhada
em como os dados chegam no Application Server. Eu já tinha feito algumas medições anteriores, mas agora o que acontece é que a gente vai colocar aqui novamente o dedo em cima do sensor. O sensor de umidade é mais sensível do que o de temperatura, então a gente começa já a observar um aumento ali na umidade relativa, que é a umidade relativa da pele, né? Então, simplesmente porque eu estou com a mão em cima do sensor, você consegue perceber um pouquinho melhor. Tirando o dedo, ele deve começar a baixar novamente. Eu vou colocar agora ar quente em cima, para fazer o contrário, né? Secar o sensor de umidade e ao mesmo tempo causar um aumento de temperatura. Então a gente pode observar ali que a temperatura sobe e a umidade desce, certo? Então, tem um exemplo real de utilização. Se ele pega mais algum gateway na região. Inclusive ele pegou 2 gateways aqui somente, nessa última leitura depois que eu conectei no servidor de aplicação. Um deles bastante longe, diga-se de passagem. E era essa a demonstração que a gente queria fazer, mostrar em uma aplicação real, cobrindo todos os aspectos, desde a geração do software, configuração, conexão de dados com o Network Server e mostrando até a parte final, que é a do Application Server, onde você tem a exibição dos dados e a utilidade final de internet das coisas. Então essa era a demonstração que a gente tinha. Acho que agora a gente abre para perguntas, né, Fábio? Isso mesmo, vamos abrir para perguntas, tem bastante perguntas aqui. A gente conseguiu filtrar algumas aqui, antes do sorteio. Vamos lá. O Luiz Américo perguntou se é possível usar um micro RTOS, algo do tipo. Sim, completamente viável. Como eu comentei lá, é necessário fazer a conexão adequada, então, no momento em que você tem um sistema que concorre por recursos compartilhados, você precisa tomar cuidado para que não haja corrida em cima desse recurso. Então, timers, comunicação SPI, tudo tem que ser organizado para que uma interrupção não atrapalhe a outra. Você tem que registrar callbacks das funções de interrupção e, tanto quanto possível, prestar atenção nos protocolos paralelos, porque cada protocolo vai funcionar no intervalo do outro, certo? Em sistemas em que a gente usa o time slicing aí do sistema operacional, a gente tem que tomar cuidado para que um não acabe não encavalando em cima dos eventos do outro protocolo. Então, isso é muito importante, mas é possível e a gente tem exemplos de aplicação que fazem isso. Perfeito. O Maurício pergunta, Bluetooth, qual a distância entre os módulos? Bluetooth, a pergunta? Isso, é Bluetooth, a distância entre os módulos de trabalho. Acho que é isso que ele quer saber. Posso fazer um comentário sobre a RTOS? Pode. Nós rodamos um RTOS chamado MIC-1. O MIC... Foi a pergunta. Tá. Só em relação, complementando, o micro é gratuito para Silicon Labs, né? Já que é da Silicon Labs, né? Sim, é gratuito. Perfeito. E aí agora sobre a distância entre os módulos Bluetooth, distância máxima, alguma coisa assim. Então, aí tem, depende do potência e transmissão e taxa, né? Eu vou repetir o exemplo, que esse é um caso que a gente testou muito. Então, no long range, 20 dBm de transmissão, potência de transmissão, 125 kilobits por segundo, a taxa, ponto a ponto, módulo a módulo, deu 1,6 km. Tá, isso no LoRa, né? Não, Bluetooth. Bluetooth, perfeito. Aí tem uma variação entre 0 dBm, 10 dBm, 20 dBm,
e taxa, né? 2 mega, 1 mega e 125 kilobits por segundo. Legal. O pessoal perguntou bastante em relação a valores do módulo e também fornecedor no Brasil. Acho que vocês podem indicar aí como proceder nesse caso, né? Então, o fornecedor nosso é a Arrow. Eu acho que tem um link, eu tenho um e-mail na própria apresentação para entrar em contato com a Arrow. Ela é o nosso canal de distribuição aqui no Brasil, tá? Sobre preço, depende de muitas situações, como tem uma variedade grande de opções de módulo, potência, a gente discutiria caso a caso aí, em termos de preço. Isso aí. O Luiz Américo pergunta se no Simplicity Studio tem lá exemplos para os primeiros passos. Sim. Então, você vai conectar, deixa eu até colocar aqui esse exemplo aqui, não? Você vai conectar essa placa no teu computador via USB. Quando abrir o Simplicity, ele vai detectar essa placa e já vai disponibilizar todas as demos, software exemplo, documentação referente à placa. As demos você carrega direto, já vai poder testar, e o software exemplo você vai ter acesso ao código-fonte. Excelente. O Martim pergunta qual o efeito na comunicação quando estiver recebendo ação de jammer bloqueador de sinais. Quando você tem um bloqueador de sinais próximo de um receptor de rádio, é praticamente impossível que o receptor não seja saturado. Tá? O jammer tem potências aí que variam de 10 a 20 watts por saída de rádio. Então, com essa potência, uma distância de 20 metros, 10 metros do seu receptor, a gente considera praticamente impossível que o seu receptor não fique saturado. O que acontece, que é interessante, é no sentido contrário. Tipicamente, quando você tem essa potência próximo de um transmissor e o seu receptor, o seu gateway, está distante, a maior parte das tecnologias acabam tendo assim, a confusão em cima do sinal que foi transmitido. Aí o que acontece? Aquele receptor distante que não tem a sua entrada saturada, ele acaba tendo problemas para entender o que está chegando, porque ele vê aquela bagunça de informações. A vantagem do LoRa aparece aqui. O LoRa ele mostra uma vantagem exatamente nesse ponto, porque da forma como é feita a modulação, você tem até 25 dB entre o platô de ruído, né, o ponto alto do ruído, e o platô do canal LoRa, antes que você comece a ter deterioração da comunicação. Então, com essa diferença de potência no ponto de recepção, a gente tem uma imunidade a jammer que praticamente nenhuma outra tecnologia tem. Isso não quer dizer que seja impossível de jamear, mas a gente costuma dizer o seguinte, que para você conseguir fechar todos os canais em todas as possibilidades que LoRa permite, você vai transformar o jammer num rádio farol. Tá? Então, é mais fácil daí para quem está procurando, por exemplo, um carro roubado, procurar o jammer, porque o jammer vai estar emitindo tanta potência que vai ser um farol no meio da escuridão. Né? Ninguém pode, dentro da lei, transmitir tanta potência no ar. Somente alguém que está fora da lei está mandando toda essa energia. Então, se você precisar, a gente avalia que a coisa, dependendo da tecnologia que você usa, pode variar de 70 watts até 5 quilowatts para você conseguir borrar o sinal de LoRa à distância. Então, 70 watts já é suficiente para você fazer busca do dispositivo como rádio farol. Então, é excelente pergunta. Essa pergunta eu escolho, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui que ela foi comum, tanto para o Luiz Américo quanto para o Eric, em relação à atualização over the air. Se pelo LoRa dá para fazer. A versão 1.0.2 não tinha essa funcionalidade nativa na especificação LoRaWAN da LoRa Alliance. Tá? Então, nessa versão do protocolo, o que existem são implementações proprietárias
Está sendo gerada uma especificação, acredito que a 1.1 já faz isso, e existem também os primeiros trabalhos. Saiu agora há pouco, eu vi um stack que a Arrow está trabalhando, que faz um exemplo de update de firmware over the air. Tá? O que a gente costuma mencionar é o seguinte: apesar de possível, a gente acredita que são poucas as situações em que faça sentido econômico realizar firmware update utilizando LoRa. A gente sabe que isso é possível. Uma das coisas que talvez seja importante é lembrar que é bacana ter uma rede com gateways full duplex para poder fazer isso e não ter nenhum problema, mas ainda assim a gente considera que pode ser excessiva a carga para a comunicação, então não é o indicado. A gente pode, mas a gente não indica. A gente, inclusive, usa o Bluetooth como uma alternativa de comunicação de alta taxa localmente. Tem uma distância, como disse o Vili aí, bastante considerável. Bacana. Tem uma pergunta que também foi comum, mas o Ronald pergunta se existe um mapa de cobertura e quais gateways posso testar a comunicação aqui em Porto Alegre. A cobertura da American Tower Evernet está disponível hoje no site da IoT Open Labs. A gente vai passar o link na sequência. Aí o Cristiano está aqui do meu lado, ele acabou de dizer que passou o link pelo chat, né? Se puder passar novamente, legal. Aí a galera pega. Ali você tem a visão da cobertura. Porto Alegre já tem alguns gateways, alguns bastante gateways. A gente teve aí uma série de visitas a clientes e a gente conseguiu acessar numa distância bem considerável, com uma antena bacana. A gente conseguiu 11 quilômetros de distância até o gateway. Então, Porto Alegre está dentro da cobertura. Perfeito. O tempo já está passando, né? Mas eu acho que tem uma pergunta aqui interessante do Juan. Ele pergunta assim: é possível usar o stack LoRaWAN juntamente com uma infraestrutura privada ao invés de serviços como o da American Tower, por exemplo? Sim, essa é uma característica interessante do LoRa, que os outros protocolos de LPWAN não são tão bons quanto, em alguns casos não tem a possibilidade. A gente tem a possibilidade de operar em diversos modos, mas a gente reforça bastante a comunicação em LoRaWAN por uma questão de economia de energia, certo? Você fazer uma instalação de uma rede, você cuidar da infraestrutura, tudo isso daí, a gente acredita que é tratado de uma maneira muito mais efetiva, economicamente falando, através de um serviço prestado por uma empresa de porte, certo? Então, a segurança, a confiabilidade que você vai ter, a presença, inclusive com a possibilidade do que eles criaram ali, que eles chamam de rede estendida, LoRaWAN, né? A possibilidade de você entrar num acordo comercial em que você coloca os gateways que vão fazer parte dessa estrutura e criar uma cobertura ampliada, a gente acha que é muito mais interessante o trabalho com uma rede pública oficial. Agora, óbvio, existem situações em que, até por demanda de cliente, existem aplicações que o cliente tem por normas de segurança, tem exigências extremamente críticas e rígidas, e nesses casos a gente consegue suportar o desenvolvimento de aplicações extremamente específicas. Beleza. Para finalizar antes do sorteio, uma pergunta do Marcelo. Ele comenta assim: desenvolvemos firmware e hardware. Atualmente estamos com um projeto de aquisição de dados e transmissão via LoRa, com o adendo de ser em uma floresta. Qual aspecto da transmissão mais crítico em ambientes irregulares e de maneira que possa otimizar? De que maneira posso otimizar? De que maneira pode otimizar? Boa. A gente tem visto que o cuidado com o projeto de RF, um projeto de antena bem feito, utilização de antena dipolo é uma característica interessante, melhora muito. A regra do dedão que a gente fala é bem simples. Cada 6 dB que você economiza, você ganha o dobro da distância, tipicamente, e cada 6 dB que você perde metade da distância. Então, cuidar dos dBs e fazer uma contabilidade criteriosa de cada ponto do teu projeto, onde você está ganhando, onde você está perdendo, é essencial. A gente teve uma demonstração que foi feita em Santa Rita do Sapucaí, no Inatel. A gente chegou a 8,5 km, a gente já estava feliz com a distância. Quando a gente viu a situação de uso, o cara estava no meio de um bosque, árvores de 10, 15 metros de altura. Tá? Então, teoricamente, ele estava com um paredão de água
contaminada com sais, com elementos combustíveis, impedindo a passagem, impedindo não, mas dificultando a passagem do sinal, certo? Então, EGF não tem milagre. EGF exige um bom projeto, exige cuidados, mas fazendo tudo direitinho, você consegue contornar várias situações de campo que são desafiadoras. Perfeito, pessoal. Muito boa apresentação. Infelizmente, o tempo aqui, né, a gente está prevendo aí, já passou, mas foi muito bacana o conteúdo. E a gente tem bastante perguntas aqui para ser respondida, mas a gente vai responder aí pós o webinar, tá? Então, para quem a resposta não foi ainda ao vivo, fica tranquilo que o Cláudio e o Vili vão entrar em contato com vocês aí para responder. E aí, a gente, né, antes do webinar aqui, a gente tinha conversado como que a gente ia fazer o sorteio, né? A gente tinha definido que 2 placas seriam aí para perguntas interessantes. O Cláudio já escolheu uma pergunta. Ô Willy, você tem alguma pergunta dessas que a gente conversou aqui ao vivo? Foi com o Já? Luiz Américo. Perfeito. As perguntas do Luiz que participou bacana. Então, a gente... Várias perguntas aí. Legal. Obrigado, Luiz Américo. Então a primeira placa aí, ela vai ir pro Martim, tá? Que fez a pergunta em relação ao Jammer. E a segunda para o Luiz Américo. Agora, tem mais dois kits, né? A gente vai fazer um sorteio aqui, ao vivo, para quem participou na sala por um tempo maior do que 30 minutos. Então, eu vou selecionar aqui a minha janela. Estão vendo a minha tela? Perfeito. Então, nós temos aqui uma planilha, as pessoas que participaram ao vivo e também com um tempo aqui maior do que 30 minutos, tá? Tem o primeiro nome aqui, a gente vai sortear do número 2 até o número 138, e aí eu vou entrar em contato depois com o e-mail que não está mostrando aqui para vocês, tá? Se for alguém que já ganhou, por exemplo, o Luiz Américo e o Martim, ou se repetiu os números, a gente sorteia de novo. Então, do 2 até 138. Eu vou usar uma ferramenta aqui online para sortear. Então, do 2, vou gerar aqui, número 58. Fui eu. Não. Brincando. 58, Anderson. Anderson. Tá, então, Anderson, a gente vai entrar em contato. Eu não vou expor o e-mail dele aqui, mas a gente entra em contato com ele para ficar as questões de interesse. E agora o próximo, 98. Tá? Hoje é dia do 8. Elias. Então nós tivemos aí 4 ganhadores dos kits, Martim, Luiz Américo. Tem mais de um Anderson. E Elias. Sim, mas eu peguei pelo número e eu vou entrar em contato pelo e-mail, tá? Beleza. Eu pego aqui e entro em contato pelo e-mail. Mesmo o nome ser repetido, o que vai valer é o número aqui na frente. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos novamente. Deixa eu interromper aqui. Obrigado. Agora deixa eu ver como é que eu interrompo aqui. Obrigado pela... A gente agradece. Foi excelente. Foi excelente. E nós demos uma extrapolada no tempo previsto, mas acho que foi de grande valia aí as informações e tem uma disposição aí para contato e a gente conversar mais tecnicamente. Abraço a todos. A gente agradece. Cláudio, estou acostumado, meu. Um abraço, senhores. Isso aí, Cláudio. Cláudio, se quiser falar alguma coisa, consideração final? Não, eu acho que a gente aprende com ir na porrada no dia a dia e desenvolvendo, né? Essa é a característica de quem põe a mão na massa. Então, tem muita coisa aí que a gente vai aprendendo aos poucos e o desafio é esse. Então, quem precisar de ajuda, conte conosco e a gente, mesmo não sabendo a resposta, a gente arregaça a mão e vai atrás. Isso aí, pessoal. A gente agradece bastante. Foi um conteúdo muito rico. Com certeza vai servir de consulta para a gente aí no futuro. E para o pessoal, eu deixo aí o incentivo que vocês, com as dúvidas, entrem em contato com os especialistas,
que com certeza eles vão dar uma orientação aí da melhor forma para desenvolver o produto. Isso aí, pessoal. A gente agradece bastante aí a Vermont, Arrow e Silicon Labs por trazer esse conteúdo e disponibilizar aí o Cláudio e o Willy para trazer esse conteúdo para a gente. Um grande abraço e até o próximo webinar. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.